Esta é a aula 3 do nosso curso básico de redação, Expressões Auxiliares da Escrita. Nesta aula, apresentaremos justamente as expressões auxiliares da escrita. Que elas são? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele o lance a outro, de outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Dos recursos de coesão responsáveis pela unidade de um texto, conhecemos inúmeras palavras. Todas elas, normalmente, são ensinadas de maneira separada, falando em termos de classes de palavras. Conhecemos, por exemplo, as conjunções, que, por definição, são responsáveis por unir orações e períodos. Alguns exemplos: e, ou, nem, mas, porque. As preposições, que por definição são responsáveis por unir palavras, a exemplo de a, de, em, para, com, sem e sobre. Os pronomes, que por definição substituem, fazem referência, retomam ou acompanham determinados sintagmas nominais. A exemplo de pronomes pessoais, como ele, ela, o e a. Pronomes possessivos, como seu, sua, dele, dela. Pronomes demonstrativos, como esse, essa, este, esta, isso, isto, aquilo. Pronomes que são considerados indefinidos, como mesmo, mesma, tal. Pronomes relativos, que, quem, o qual, a qual, cujo, onde, e outros pronomes ainda indefinidos, como alguém, algum, nenhum, tudo, todos, outro, tanto, qualquer e muitos. Há também os advérbios, a exemplo de aqui, lá, aí, podem substituir especificamente nomes de lugares ou algo que é feito referência no texto. Artigos, que por definição acompanham e determinam, especificando o substantivo. O, a, um, uma, uns, umas. E os numerais, a exemplo de primeiro, segundo. Apesar de terem características morfológicas particulares, que normalmente, como eu disse, são ensinadas, desde o momento em que aprendemos a escrever na escola, por exemplo, como recurso textual, todas essas palavras contribuem igualmente para o encadeamento das ideias, bem como para a unidade do texto, garantindo sua interpretabilidade. São as chamadas expressões auxiliares da escrita. O termo amplo é proposto por Atanásio Tarricone, em 2021, em seu manual, o livro que indicamos neste curso, Expressões Auxiliares da Escrita, para enfatizar que as expressões têm um papel em comum, que precisa ser reconhecido por aquele que escreve, eliminando a necessidade de se decorar as classes gramaticais e suas particularidades, nem sempre aplicadas à produção de um texto. As autoras propõem que o vasto conjunto de expressões auxiliares da escrita seja dividido em 4 tipos, de acordo com a função prática que elas possuem. Cada um dos tipos é constituído de uma série de expressões. Ao serem utilizadas, essas expressões não só conectam os segmentos do texto, que, como nós sabemos, são as palavras, as frases, os parágrafos,
como também e principalmente estabelecem relações de sentido entre eles e indicam tais relações no texto, conforme mostra a tabela a seguir, cujas informações estão no manual. Vejamos aqui os tipos de expressão definidos pelas alturas. As expressões para coordenar são aquelas que atuam no encadeamento de enunciados independentes entre si, em estrutura e em sentido. São elas as expressões indicativas de adição, alternância, conclusão, contraposição e elucidação. Já as expressões para subordinar, ao contrário das anteriores, conectam enunciados que dependem um do outro. São elas as expressões indicativas de causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consecutividade, finalidade, proporcionalidade e tempo. As expressões para modificar, por sua vez, auxiliam no detalhamento das informações apresentadas em um enunciado. São elas as expressões indicativas de afirmação, dúvida, exclusão, modo e negação. Por fim, as expressões para situar fazem a ancoragem de uma ação, de alguém ou de algo em determinado tempo e espaço. São elas as expressões indicativas de espaço e de tempo. Muito importante. Os conjuntos de expressões não são fixos, mas o contrário disso. Neles, as expressões transitam em múltiplas funções e ainda há outras que podem surgir conforme o dinamismo da língua. Assim, no manual, o que as autoras propõem é um modelo de conjuntos que existam para expressar determinados sentidos e que tenham determinadas funções, a saber, de coordenar, subordinar, modificar e situar. É claro que elas entendem como algo que faz parte desse dinamismo da língua e que pode se alterar ao longo do tempo, de modo que fornecem subsídios iniciais para o conhecimento do leitor. Não se deve limitar o conhecimento de uma expressão à nomenclatura dada, que apesar da semelhança, não corresponde à tradicional. Com isso, quero dizer que ao falar sobre expressões indicativas de adição, por exemplo, não estamos falando aqui em orações coordenadas com sentido de adição ou aditivas. Apesar de haver essa semelhança, o nosso foco é a escrita e não a análise linguística. Em vez disso, reitera-se a importância do seu papel, do papel dessa expressão na escrita, sobretudo na unidade e na construção do sentido do texto. Vamos agora a um exemplo de construção de parágrafo por meio das expressões auxiliares da escrita. É importante saber amar e saber cuidar. De nada vale o amor sem que haja atenção, afeto ou um ombro em que se recostar num dia difícil. Desse modo, dizer eu te amo a alguém significa compartilhar com satisfação os anseios, as conquistas, além dos desafios e das tristezas. Se não houver isso, então não há por que manter um relacionamento ao longo da vida. Vejamos como esse parágrafo foi construído. Período inicial, é importante saber amar e é importante saber cuidar. Envolve duas informações, ou seja, duas informações são enunciadas. É importante saber amar, a primeira, e é importante saber cuidar, a segunda. Isso poderia ser feito em duas frases simples, ou seja, poderia ter um ponto indicando o final da primeira frase, é importante saber amar, ponto. Iniciando em seguida
a segunda frase. Mas há aqui a articulação dessas frases em um período maior e mais informativo, que sugere uma relação entre ambas as informações. Essas frases, não dependem uma da outra, mas se complementam. Assim, a expressão e não foi utilizada sem propósito, mas para articular essas frases simples e estabelecer o sentido de adição. Note que esse primeiro período do parágrafo funciona como uma espécie de ideia núcleo, ou seja, é o que chamamos de tópico frasal, responsável por desenvolver o parágrafo. Os dois períodos seguintes explicam o que significa dizer que é importante saber amar e cuidar, detalhando esse tópico. Logo, as construções desses períodos serão mais complexas, pois vão esmiuçar o tópico frasal. Vejamos pouco a pouco esses períodos. De nada vale o amor sem que haja atenção e afeto. Novamente, duas informações são enunciadas. O fato de o amor não valer em uma determinada circunstância, em uma determinada condição, e essa condição especificamente. Mas isso não poderia ser feito em frases simples separadas, porque essas informações dependem uma da outra. Ou seja, temos uma relação de subordinação. Quero dizer com isso que não seria possível ter uma frase somente com de nada vale o amor. E também não seria possível ter uma frase somente com sem que haja atenção, afeto. Uma precisa da outra. Assim, a expressão sem que é utilizada para articular essas informações, estabelecendo o sentido de condição, formando um período maior e mais informativo. Continuemos nesta frase simples, sem que haja atenção, afeto ou um ombro em que se recostar num dia difícil. No caso, a informação ou um ombro em que se recostar num dia difícil é uma informação adicional. Serve apenas para introduzir mais um item necessário ao amor dentre os itens enumerados na frase. O ou estabelece essa ideia de alternância, isto é, de mais uma alternativa, de mais uma possibilidade. De nada vale o amor sem que haja atenção, afeto ou um ombro em que se recostar num dia difícil. Desse modo, dizer eu te amo a alguém significa. Esse período, iniciado pela expressão desse modo, introduz uma conclusão sobre o que é dito anteriormente. A expressão desse modo auxilia isso. É como se ela traduzisse a ideia de que, considerando a noção do amor como sendo relacionado à atenção, afeto, ou um ombro em que se recostar num dia difícil, há uma determinada conclusão, há um determinado resultado a que se chega a partir da ideia anterior. Dizer eu te amo a alguém significa compartilhar com satisfação de seus anseios, de suas conquistas, além dos desafios e das tristezas. Com satisfação é uma expressão que indica o modo com que se realiza a ação de compartilhar. Veja que não é de qualquer modo que se realiza esse compartilhamento, mas sim com satisfação especificamente. Já a expressão além introduz uma informação adicional, dando, portanto, a ideia de adição. Se não houver isso, então não há por que manter um relacionamento ao longo da vida. Isso é um pronome
Referente à informação anterior, compartilhar com satisfação. Então, se não houver um compartilhamento com satisfação das coisas da vida, então, nesse período de fechamento do parágrafo, o tópico frasal é finalizado e todas as informações são conectadas. Se estabelece novamente uma condição, então o resultado obtido a partir da condição, que é a ideia de não manter o relacionamento ao longo da vida. Por fim, ao longo de, nessa expressão maior, ao longo da vida, situa o momento da ação de manter um relacionamento. Vamos, por fim, a um resumo de toda a nossa aula. As expressões auxiliares da escrita atuam diretamente na construção do parágrafo, articulando palavras e frases simples, estabelecendo sentidos. A mesma conexão ocorre entre os parágrafos, de modo a construir o texto completo. Quando esses recursos não são empregados, a escrita fica sem unidade e sem organização, o que compromete a interpretabilidade. Além de ajudarem o autor do texto a encadear suas ideias e orientá-las, dando ao texto uma certa direção argumentativa, por exemplo, essas expressões também auxiliam o leitor na compreensão da mensagem. As expressões auxiliares são, portanto, fundamentais para se escrever textos com coesão e coerência. A referência principal desta aula é o Manual de Consulta e Prática Expressões Auxiliares da Escrita, de Darcy Atanásio e Jucimara Tarricon. O livro pode ser adquirido por meio do site mundoleituraescrita.com.br/expressões auxiliares da escrita. E não se esqueça, ao adquirir um exemplar de Expressões Auxiliares da Escrita, Manual de Consulta e Prática, por meio do link indicado, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada. Então, se você gostou dessa aula e você entende a importância das expressões auxiliares da escrita, não deixe de adquirir o seu.